Deus continue te abençoando muito. Notícias ruins, bombardeios de todos os lados. Só se ouve coisa ruim. Não se ouve uma notícia boa durante a semana, durante os dias. As mídias diversas, as redes sociais, nas ruas, conversas com os amigos, conversas em casa, conversa na faculdade, só se fala de coisa ruim. Dificilmente alguém traz uma notícia boa. As pessoas, em consequência disso, muito obrigado, em consequência disso, estão deprimidas, muitas estão doentes por causa dessas notícias. Quando nos juntamos em casa para conversar sobre alguma coisa, sempre sai notícia ruim. Infelizmente, na rua, em qualquer lugar. Você chega numa fila, alguém começa a conversar, ninguém dá notícia boa. Mas nós queremos boas notícias, todos nós. Nós vamos ligar a televisão, ficamos doentes de ouvir as notícias. Abre-se o celular, esse nós carregamos no bolso. Carregamos a notícia ruim no bolso. Não é verdade? Todos os dias fazemos isso. Nós precisamos de algo que nos traga ânimo, algo que nos faça alegrar. Coisas que realmente levantam o nosso astral, como dizem aí fora. Mas vocês vieram no lugar certo. Eu tenho certeza de que todos vocês que vieram aqui querem ouvir notícias boas. É verdade? Então nós vamos falar para vocês, aqueles que estão nos ouvindo também pela internet, que nós vamos trazer só notícia boa para vocês. Vocês vieram no lugar certo. Todas as pessoas que quiserem ouvir coisas boas, o melhor lugar é aqui. Ou naqueles lugares onde se fala da palavra do Senhor, não só nessa igreja, mas todos aqueles lugares onde se fala do amor de Jesus Cristo. Só as notícias boas. Eu tenho notícias boas para você. Tão boas que quando você sair daqui, você vai concordar comigo e falar assim, mas que notícia boa. Quer ensaiar? Mas que notícia boa. Esse é o tema da mensagem de hoje. Mas que notícia boa. Oremos. Senhor Deus, aqui estamos. Fala, ó Deus, através do teu servo. A mensagem, ó Deus, que está no nosso coração, para que nós possamos ouvir somente a mensagem do Evangelho, a boa nova do Evangelho, de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos citar as notícias boas para vocês, como se estivéssemos lendo um jornal. Eu nem sei se ainda existe jornal, nem sei se alguém ainda lê jornal. Eu, por exemplo, antigamente eu lia jornal todos os dias, 3, 4. Hoje nunca mais vi jornal, nem sei. Mas nós vamos fazer uma sequência de jornal. Nós só vamos ver no jornal só notícia boa. E esse jornal nosso é a palavra de Deus. Nós vamos ler na página onde está o Evangelho de Lucas. E nós vamos passar por várias notícias boas nesse livro maravilhoso. Nós vamos ver em Lucas 1, versículo 31 a 33, assim: eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ão o nome de Jesus. Mas... eu não ouvi? Mas que notícia boa! O anjo chegou ali e falou para Maria que ela seria a mãe do Salvador. Não é uma notícia boa? A verdadeira notícia, né? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mas que notícia boa! Isso aqui é notícia para se ouvir todos os dias. Isso é notícia para nós ouvirmos conversando dentro de casa, com um amigo, com a pessoa que nós não conhecemos, aquela pessoa estranha que chega perto de cada um de nós, com tanta coisa ruim, nós podemos dar essa notícia. Passando mais o dedo no nosso jornal, no nosso livro maravilhoso, nós vemos também Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11.
E o anjo disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Outra notícia boa que nós recebemos, né? Não é só notícia boa, Jesus nasceu. Ninguém pode dizer a certidão dele, onde está a certidão de Jesus Cristo. Ninguém viu a certidão dele, mas nós sabemos que ele nasceu. A certidão dele está aqui, ó. Está aqui na Bíblia, né? Muitas vezes as pessoas, as crianças recebem um nome estranho, né? Chegam a certa época, elas falam assim: eu vou trocar o meu nome porque o meu pai misturou o nome da avó dele, da mãe, sei que lá, e me deu o meu nome. Ele até rasga a certidão, ou então chega mais tarde, ele troca o nome dele, bota um nome mais bonito, não é? E alguém nem encontra a certidão dele, mas a certidão de Jesus Cristo, ela existe. Essa existe. Um nome maravilhoso: Emanuel, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. O anjo disse assim: vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2, versículo 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Simão vê Jesus. Ele viu Jesus. Nós muitas vezes queremos ver Jesus. Existem pessoas que falam assim: eu quero ver Jesus, mas Jesus está aqui do nosso lado, está perto de nós. Nós podemos dizer porque Jesus está sempre perto de cada um de nós. Agora, foi interessante que Simeão, a partir do momento que ele viu Jesus, ele falou que era hora dele partir. Às vezes, nós chegamos a ver Jesus também na hora da partida. Falamos tanto de Jesus durante a vida inteira, a tantas pessoas, e elas falam assim: não, deixa para mais tarde. Deixa para mais tarde. Quando estiver perto de morrer, eu aceito Jesus. Olha, você não sabe qual é o tempo que você vai viver. O tempo é hoje. Simeão esperou esse tempo, porque Deus teve piedade dele e deixou que ele visse Jesus. E ele tem misericórdia de você também. Seguindo ainda com o nosso jornal, mais uma vez. Lucas 2:46. E aconteceu que, passados 3 dias... Por que 3 dias? Maria e José estavam procurando Jesus. Não sabiam onde ele estava. Andando para tudo quanto era lugar, e Jesus, já adolescente, saía no meio das pessoas. E Maria e José, como todo pai e mãe, né? Um filho sai de casa e procura saber onde está. Mas nesse instante, no 2:46, está assim: e aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo. Mas que notícia boa! Ele estava no templo, ele não poderia estar em outro lugar. Um adolescente hoje, você vai procurar um adolescente, onde é que ele está? Está num lugar ruim, né? Está procurando coisa ruim. Mas Jesus estava no templo. Mas Jesus no templo, sendo adolescente hoje não vai muito ao templo como era antigamente, não, né? Nós até gostaríamos que fosse assim, o adolescente vir sempre ao templo. Mas Jesus, como adolescente, já estava dando exemplo para os adolescentes de hoje. Qual o lugar que o adolescente deve ficar? No templo, né? Ou louvando ao Senhor, para ouvir o quê? Notícias? Notícias boas. E Jesus estava ali, fazendo o quê, gente? No meio dos doutores, aquelas pessoas sábias, aquelas pessoas que se dizia que sabiam de tudo e de todos. Mas ele estava ali também, aprendendo com eles. Era um garoto, um rapaz curioso, mas ele também estava avisando aos outros que ele era o Filho de Deus, dizendo para eles que a sabedoria Deus já tinha dado para ele. E ele estava ali ensinando no templo, Estava também ouvindo e interrogando. Ouvir é muito importante. Ouvir a palavra de Deus é importantíssimo. Quando você ouve, você coloca essa palavra no coração e ela faz efeito. Agora, se não ouvir, no efeito nenhum vai fazer. E ao mesmo tempo, Jesus estava interrogando. Sabe-se lá o que Jesus estava perguntando a eles? Eram doutores, né? Às vezes pessoas são tão arrogantes, estudam. Eu soube de pessoas que fazem doutorado e pós-doutorado.
para que tanta sabedoria? E chega no final das contas, se enrola com tanto conhecimento. Mas Jesus estava ali, no meio dos doutores. Eles se achavam os melhores de todos, mas Jesus ali estava. Um pouco mais adiante, passando ainda o nosso jornal, né? Vamos lá na coluna 3:22, falando assim: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado. Ah, mas que notícia boa! Jesus, o Filho amado de Deus, né? E colocar mais ainda: em ti me tenho comprazido, ou seja, eu tenho satisfação. Deus falando ali para Jesus Cristo, avisando a todos, dando essa notícia maravilhosa para quem? Para a humanidade no momento do batismo. O batismo é isso, é Deus alegre, falando com cada um de nós, dizendo que neste mundo nós podemos mudar a nossa vida, podemos melhorar, para que Ele possa também ficar alegre com cada um de nós. Andando um pouquinho mais no nosso jornal, a nossa revista, podemos ver que Jesus já estava bastante conhecido. A sua palavra incomoda. Quando nós vamos falar de Jesus em algum lugar, as pessoas ficam incomodadas, querem brigar com a gente, querem jogar pedra, querem fazer aquilo que eles acham que é melhor para tirar dali aquela palavra de Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, no interior de São Paulo, a nossa igreja, onde eu era membro lá, estava fazendo um ar livre, numa cidade muito famosa, eu não vou falar o nome dela aqui não, mas é muito famosa. Em determinado momento choveu pedra para tudo quanto é lado, em cima dos crentes. Era pedra que não acabava mais. Eu ainda tenho guardado uma Bíblia minha marcada com sangue, porque nós recebemos tanta pedrada, porque estávamos falando do nome de Jesus. O nome de Jesus incomoda. Por isso que as pessoas estavam realmente querendo que Jesus saísse dali. Mas isso aconteceu. Jesus foi expulso, mas ele deixou uma seguinte mensagem. Em Lucas 4, 18 e 19, ele falou assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mensagem bonita, mensagem forte, mas que notícia boa! O povo tinha que ouvir essa notícia. Jesus não podia deixar essa mensagem só para ele, de maneira alguma. Ele tinha uma missão. Aqui mesmo ele falou, ele lendo o livro do profeta Isaías, ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando está o Espírito do Senhor sobre nós, nós não podemos de forma alguma negar a missão que Deus deu a cada um de nós. Em qualquer momento, em qualquer lugar, nós devemos encarar. Atualmente nós estamos sendo provados. Ontem estava eu e minha esposa assistindo um filme, aparentemente um filme muito bonito, bem colocado e tudo direitinho, mas em determinado momento aconteceu algo lá que era totalmente contra a palavra do Senhor. Eu não consegui ver o filme, mudei de canal, troquei, comentei com ela e falei assim: como nós hoje, os crentes em Jesus Cristo, estamos sendo afrontados. Como estamos sendo afrontados? Recuar? Não. Nós não podemos recuar, porque nós temos notícias boas para o mundo. Nós precisamos dar essas notícias para o mundo. Jesus Cristo aqui entendeu a sua missão. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, ou seja, levar boas novas, palavras novas, para fazer modificação, para os pobres. Por que pobre? De vez em quando, as pessoas, quando vão fazer alguma coisa, se esquecem das pessoas menos favorecidas da sociedade. Mas Jesus fez justamente o contrário. Levou para os pobres, as pessoas que eram esquecidas na sociedade. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quantas pessoas estão com o coração dolorido, precisando de uma boa notícia, e nós não damos essa boa notícia. Jesus Cristo era a própria boa notícia.
apregoar também liberdade aos cativos. Quantas pessoas estão com seu coração preso, com problemas na sua vida, estão presas a algum problema que realmente deixa cada um deles sem ação. Mas Jesus Cristo estava ali para isso, a dar vista aos cegos, cegos espirituais. Muitos cegos espirituais nós temos hoje. Nós precisamos levar essa notícia boa a essas pessoas. Milagres. Jesus Cristo fez tantos milagres na sua vida. Se nós fôssemos colocar o que ele escreveu em algum papel, diz um hino, que não haveria papel no mundo que pudesse escrever tudo que ele fez e tudo que Deus pode fazer por cada um de nós. Mas nós sabemos pela própria palavra que ele curou leprosos, cegos, pessoas com mãos atrofiadas, livrou pessoas da morte, e ele fez e faz muito, e ainda vai fazer, porque eu também acredito nisso. Você acredita que Jesus Cristo possa fazer isso? E essa notícia é uma notícia boa para você, é uma notícia boa para o mundo, que Jesus Cristo pode transformar as pessoas no seu físico e também na sua alma. Em Lucas 7, andando ainda com o nosso jornalzinho, Lucas 7, 48 e 49, em determinado momento ele fala assim: os teus pecados estão perdoados. Ah, mas que notícia boa! Imagina, você faz tanta coisa errada, aí faz lá, tem gente até que assassinou o outro, aí chega no momento que Jesus Cristo chega, ó, meus teus pecados estão perdoados. Mas como é que pode? Aí no final do versículo aqui diz assim: quem é este que até perdoar pecados, ele faz isso? Ele perdoa pecados. Veja o poder de Jesus Cristo. Você não tem um pecado que não possa ser perdoado. Eu já encontrei muitas pessoas conversando, fazendo trabalho de evangelismo, falaram assim: olha, eu já fui um assassino. Teve um que eu encontrei lá e disse que tinha matado a mãe. Mas eu matei a minha mãe. Eu fui para a cadeia, eu fiquei no lugar. Então Jesus Cristo não quer nada comigo, não. Você quer sim. Quer sim. Por pior que você ache que seja o seu pecado, Jesus Cristo é uma pessoa que perdoa os seus pecados. Todos eles. Não é perdoar como nós perdoamos. Que muitas vezes nós falamos assim: ah, fulano, eu te perdoo. Aí fala assim: mas eu não vou esquecer ele não, na próxima eu pego na curva. Mas não é assim não. Ele perdoa e apaga todas as nossas transgressões. Deixa a gente limpinho de novo, totalmente limpo de novo. Mas nós vamos ver um pouco mais adiante, e Jesus Cristo já estava pensando na sua morte. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que a sua missão era morrer por causa da humanidade. Conversando com os seus discípulos, em Lucas 9, versículo 20, ele fez uma pergunta. Perguntou a cada um deles o que achavam deles. Cada um dava uma resposta. Cada um falava: não, eu sou aquele profeta, aquela pessoa que Deus ia mandar. Como dizem as pessoas hoje ali, Jesus Cristo é um ser iluminado. Alguns dizem que Jesus Cristo é um ser iluminado. Mas Jesus Cristo chegou e falou assim para Pedro: Pedro, e você? Quem você acha que eu sou? Pedro falou o quê? Tu és o Cristo de Deus. E aí? Mas que notícia boa! É o Cristo de Deus, o verdadeiro Cristo de Deus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta. É o verdadeiro Senhor e Salvador. Mas nesse instante, Jesus Cristo já estava transformando a sua vida, já estava pensando, um pouco triste também, né? Mas em Lucas 9:35, ele ouviu algo muito importante quando alguém falou a respeito dele, na transfiguração. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Que maravilha! Deus falando ali para as pessoas, confirmando o testemunho na transfiguração. Mas Jesus Cristo ainda estava incomodando a muitas pessoas, continuava incomodando, mas o seu ministério estava seguindo. Em Lucas 22, versículo 47, nós lemos assim: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou a Jesus para o beijar.
Nós vemos aqui um fato muito interessante. O beijo. O beijo é algo sublime. Nós só beijamos pessoas a quem amamos, né? Os filhos, os parentes. É comum, muitas vezes, em alguns países do exterior, você receber as pessoas com um beijo. Aqui no Brasil não temos muito esse costume, mas é algo sublime. E o que foi utilizado logo ali para que pudesse trair a Jesus? Um beijo. Muitas vezes nós estamos traindo a Jesus de uma forma também amorosa. Nós estamos esquecendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que virá perto de nós. E nós estamos traindo a Jesus com outras coisas. Esquecemos que Jesus Cristo está ali do lado e nós estamos traindo a Jesus. Um pouco adiante, andando no nosso jornal, em Lucas 23, versículo 4, nós vimos Jesus numa situação difícil, muito difícil, mas ele sabia que ia passar por isso. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Ah, um homem sem culpa. Um homem sem culpa. Tantas pessoas tentaram fazer com que Jesus Cristo tivesse que ir para a cruz, culpado, mas ele não tinha culpa de nada. O testemunho foi dado. Não vejo culpa nenhuma nesse homem. É uma boa notícia. Muitas vezes nós estamos achando que estamos culpados por alguma coisa, né? Mas só falta alguém dizer: você não tem culpa, os seus pecados já estão perdoados. É isso que nós estamos precisando nesse momento aqui. Esse testemunho foi muito forte. Pilatos dizendo que não via culpa nenhuma em Jesus Cristo. Será que Deus pode falar isso para a gente também? Não vejo culpa nenhuma em você. Você está bem, espiritualmente você está ligado comigo. Você vai receber o reino do céu. Mas existe um fato aqui um pouco triste para nós. Muitas vezes, chega na época da Páscoa, tantas pessoas veem esse filme, muitas vezes. Jesus caminhou para o Gólgota por causa dos nossos pecados. Triste, muito triste. Nós erramos e foi Ele que pagou a culpa. A culpa. Aquele lugar era nosso. Aquela cruz era nossa. Nós é que deveríamos carregar aquela cruz. Mas Jesus Cristo carregou aquela cruz por causa de nós. E mais adiante, Lucas 23, de 39 a 43, vimos assim: os 3 malfeitores que ali estavam. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendendo, dizia: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que notícia boa! Hoje mesmo você pode estar no paraíso. As suas culpas podem ser jogadas para o lado. Você está do lado de Jesus, mas você tem que querer estar do lado de Jesus. Um estava do lado dele e achou que poderia, não, eu vou ser condenado mesmo, outro nem clamou para que pudesse receber o perdão de Jesus. Mas o outro não. O outro, sentindo seus pecados, sabendo que ali estava o Salvador, e recebeu a resposta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você também pode estar no paraíso hoje, a partir de hoje. Não importa o que você fez, não importa o que você está pensando. Eu entrei uma vez numa igreja e fui fazer uma conversa com algumas pessoas, e logo depois saí, numa cidade no interior da Bahia. Cheguei numa casa, encontrei um casal que estava em litígio, os dois lá. O senhor tinha voltado da pescaria, estava dormindo. Quando eu entrei na casa, a esposa dele tirou da blusa um punhal, desse tamanho assim.
bem afiado. Ela estava se dirigindo para o quarto dele. Aí eu cheguei e falei assim, ô minha senhora, peraí, eu não conheço, não sei o que vai acontecer. Não, moço, o senhor chegou na hora certa. Mas por quê? Eu ia matar o meu marido agora. Se o senhor não chega aqui agora, eu ia matar meu marido. Eu ia cravar esse punhal na orelha dele para atravessar a cabeça dele. Aí eu falei assim, olha, não é o dia dele morrer e nem o seu de fazer isso. Porque a salvação chegou aqui na sua casa. Chegou aqui nesse instante. Hoje mesmo é o dia da tua salvação, meu amigo, que está aqui dentro também. Você que está assistindo pela internet, hoje é o dia da tua salvação. Jesus Cristo falou aqui, hoje. Ele poderia muito bem falar assim, não, peraí, se eu não morrer, eu volto aqui para falar com você. Ou então, não, você é um ladrão também, fica aí igual o outro, vocês dois vão para o inferno, só eu que vou para o céu. Mas não, ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus depois foi sepultado. Sabemos disso, foi sepultado. Mas, para a nossa alegria, né? Lucas 24, 6, podemos ouvir essa grande resposta. Quando estavam procurando por ele, o que a pessoa falou? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Essa é uma notícia boa. Dizer às pessoas, qual o Salvador que ressuscitou? O único Salvador foi Jesus Cristo. Os outros ainda estão no túmulo, ainda estão guardados, mas Jesus Cristo ressuscitou. Nasceu, fez o seu ministério, morreu, ressuscitou e está vivo aqui entre nós. Ele está aqui. Não é uma notícia boa? Uma notícia maravilhosa, que Jesus Cristo está vivo e está aqui entre nós. Mas agora eu quero fazer uma pergunta a você também. Uma pergunta, e essa pergunta é diferente. Digamos que você aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Aí Deus está lá olhando assim e tudo, olhando para nós aqui, olhando para outras pessoas. Aí você levanta a sua mão e fala assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. O que Deus vai falar? Mas que notícia boa! Você quer alegrar o coração de Deus? Quer fazer com que Deus responda a isso também? É só você entregar o seu coração para Jesus. Você falar assim, olha, eu sou um pecador, eu já fiz tanta coisa ruim, eu não sei o que vai ser de mim, eu já estou para ser preso, eu não sei o que vai ser agora, mas Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo quer me levar para o céu. Deus vai ficar alegre quando você disser que aceitou como o seu único e suficiente Salvador. Jesus nasceu, viveu e morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. Ele está vivo. Jesus Cristo não morreu. Jesus Cristo não está pregado numa parede qualquer de uma sala. Ele não está pregado numa repartição pública. Ele está vivo, está aqui do seu lado. Ele está no céu, está na sua casa, está em todo lugar. Basta você levantar o seu braço e falar assim, eu quero que Jesus Cristo esteja em meu coração, esteja em minha vida. Deus vai falar para cada um de nós, que notícia boa a partir de hoje. Vejam bem, hoje, a palavra certa é hoje. Nós não sabemos quanto tempo viveremos, não sabemos mesmo se nem mesmo chegaremos em nossa casa, mas a salvação está sendo oferecida agora, nesse instante. Você não pode, não deve rejeitar a palavra do Senhor. Às vezes, de repente, uma situação ou outra, você não vai ter outra oportunidade. Quem sabe? Vai ter outra oportunidade? Fica esperando essa oportunidade? Não. Alegre o coração de Deus hoje. Faça com que realmente Ele possa ficar dizendo para cada um de nós que Ele recebeu também uma notícia boa. Que o seu coração possa ser entregue a Jesus Cristo. Saia desse templo hoje e espalhe para todas as pessoas essa notícia boa para quem está sem esperança.
O mundo hoje está sem esperança, mas nós temos a notícia boa para dar para o mundo. A partir de hoje, em todas as redes sociais, em todo lugar que você estiver, você vai espalhar essa notícia maravilhosa, essa notícia boa, porque é essa notícia que o mundo deseja ouvir. Amados irmãos e amigos, o dia é só hoje. A palavra de Deus diz que se hoje aceitar a Jesus, no mesmo momento nós estaremos no paraíso. Aquele ladrão estava ali do lado. Ele foi para o paraíso imediatamente. Você também poderá ir ao paraíso também dessa forma. Eu gostaria de perguntar, você não precisa ficar com vergonha, saber se você, nesse instante, ouviu essas notícias boas, se você quer também alegrar o coração de Deus. No lugar onde você está, mesmo que você seja um servo do Senhor, às vezes você tem dúvida da sua salvação. Isso é até normal. Eu aceitei Jesus, me batizei, mas ainda estou em dúvida. Existem pessoas que às vezes se batizaram, às vezes até por emoção se batizaram, mas não tem convicção da salvação. Mas se você nesse instante tiver a convicção da sua salvação, levante uma das suas mãos e faça o coração de Deus se alegrar. Levante uma das suas mãos. Deixe que Deus veja que você está aqui e você está alegrando o coração do Senhor. Esse é o momento de alegrar o coração de Deus. Eu me lembro que eu entendi a palavra de Deus, conheci a palavra do Senhor quando eu tinha 9 anos de idade. Com 9 anos Deus colocou Jesus Cristo em meu coração. Hoje eu estou com 75 anos e ainda feliz da vida. E muitas vezes parece que é o primeiro dia que eu venho à igreja, de tanto que eu fico feliz de estar na presença do Senhor. A alegria do Senhor. Jesus Cristo é a nossa alegria. Eu gostaria de orar por você. Se você não se manifestou agora, eu desejo que Deus tenha piedade de você e tenha misericórdia de você. Mas faça uma coisa: quando você se deitar, ore ao Senhor e fale com Ele assim: Senhor, muito obrigado porque Tu colocaste Jesus Cristo nesse mundo e colocaste no nosso coração somente notícias boas. Eu te agradeço pela vida de Jesus Cristo e eu quero ser transformado e que o Senhor possa se alegrar também comigo durante toda a minha vida. Ore assim quando você estiver deitado. Eu quero orar nesse instante para nós encerrarmos esse culto. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, e ouvimos, ó Deus, a Tua palavra. Ouvimos, ó Deus, as belas notícias dadas através do Teu livro sagrado. Os anjos, de Ti mesmo, ó Deus, as Tuas palavras a Jesus Cristo, naquele instante. Somente boas notícias para o mundo. E o mundo tem rejeitado, ó Deus, essas notícias. Ajuda-nos, ó Deus. Transforma, ó Deus, a cada um de nós. E que nós possamos ser alegres, ó Deus, e alegrar o Teu coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de, antes de encerrar, que nós encerrássemos citando a bênção araônica, Números capítulo 6, versículo 24. Todos nós de pé estaremos falando esse versículo para encerrarmos o culto. Todos nós possamos erguer as nossas mãos. O Senhor te abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e te dê a paz. Que todos estejam com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.